Difusão de conhecimento e tecnologias é um gargalo do agro que muitas iniciativas do setor privado buscam suprir. Esse é o caso da parceria da ADSM com a CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios. E esse é também o tema da nossa próxima entrevista. E agora nós vamos lá para o sul do Brasil, em Porto Alegre, conversar aqui com o Armindo Bart Neto. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga, Armindo. Obrigado, obrigado. Satisfação estar aqui contigo, Cairo. Prazer é nosso recebê-lo aqui. O Armindo ele é coordenador técnico da CIA Agronegócios e vocês têm um projeto aí super bacana aqui, inclusive a DSM é parceira aí do projeto CIA 10. Eu queria que você contasse pra gente, Armindo, qual que é a proposta e o objetivo desse projeto e como que vocês estão difundindo aí essa proposta por todo o Brasil. Bom, o projeto Parceria CIA10 começou com algumas conversas que a gente sempre teve, né, entre várias empresas, e a gente vê assim que tem muita tecnologia disponível, a pecuária avançou muito, né, a pecuária que era conduzida antigamente, ela de maneira alguma pode ser conduzida no mundo de hoje, e tem muita pesquisa, muito avanço, muito conhecimento, e a gente vê algumas vezes que os produtores eles ficam até um pouco perdidos, assim, com tanta informação e como aplicar isso na prática. E a gente reuniu nessa iniciativa, né, com o objetivo de levar essa informação de uma maneira simples, fácil, que o produtor entenda as tecnologias que realmente funcionem e que gerem mais produtividade, mais rentabilidade de uma maneira sustentável. A DSM Tortuga, né, faz parte dessa iniciativa e a gente tem feito vários eventos aí para levar essa tecnologia de maneira fácil para os produtores. Então, a gente observa assim que os produtores têm dificuldade em relação a qual suplemento usar, que manejo de pastagem, quando usar, quando adubar. Então, a gente reuniu, né, com essas empresas o objetivo de levar esse conhecimento de uma maneira bem simples, fácil e em diferentes formatos, aí, tanto no digital quanto no presencial. E Armindo, dentro de todas essas andanças aí pelo Brasil, qual que é a visão, o cenário que a gente tem hoje do uso de tecnologia dentro da fazenda? O que a gente vê, Caio, é que os produtores, de maneira geral, têm aumentado a adoção de tecnologia. Aquele pecuarista assim, tradicional, não vamos dizer que ele não existe, ele existe, é claro, né? Mas a gente vê cada vez mais os produtores adotando tecnologia. Começa, às vezes, com um sal um pouco diferente, tenta manejar um pouco melhor a pastagem, usa algum tipo de adubação. A IATF, uma tecnologia que tem melhorado bastante, né? Os produtores têm aderido cada vez mais, mas isso tudo ainda de maneira muito desconectada dentro da propriedade. Então, às vezes, se usa a tecnologia de um lado, mas o furo está em outro lado. E isso que a gente tem, né, procurado orientar os produtores para que eles consigam entender qual é o real problema, onde ele deve ser atacado e qual o passo a passo para que ele seja solucionado. E essa é uma das coisas que a gente tem levado também no projeto, né, para que os produtores consigam entender qual tecnologia deve ser adotada, qual o momento para ser aplicado. Não adianta, às vezes, ele pensar num produto de altíssima qualidade, que seria usado, por exemplo, para um carro, vamos associar com um carro, né? Para uma Ferrari, ele está andando ainda com um carro popular. Então, ele tem que entender o momento que ele está e a tecnologia, sim, que ele possa adotar, para que realmente funcione e ele sinta a diferença na sua propriedade. Levando aí esse conhecimento para os produtores, para dentro da porteira, de qual e como usar a tecnologia aí dentro da nossa pecuária, quais os benefícios que você tem visto que os produtores têm colhido aí de resultado? O principal resultado é a rentabilidade, né, na adoção dessas tecnologias, porque eles têm conseguido usar as tecnologias de maneira correta. E a principal delas, né, começa com um bom uso das pastagens. Então, os produtores têm que ter uma boa pastagem na sua propriedade, têm que procurar fechar os vazios forrageiros, ter boa pastagem em quantidade e em qualidade. E aí, depois disso, ele tem que usar o suplemento correto para potencializar esse ganho de peso, o desempenho desses animais, a reprodução. Mas tudo começa com uma boa base. Então, para ter uma boa pastagem, é importante que se avalie bem, né, a condição toda, a fertilidade do solo, e se use adubação para o crescimento dessa pastagem de maneira correta, se maneje bem essa pastagem, que aí está o grande pulo do gato, né, que a gente tem um bom critério de manejo. No nosso projeto, a gente usa o pastoreio rotatino, que privilegia muito o animal comer a ponta de folha, né, que ele tem uma excelente colheita, que a gente não rape a pastagem, não coma a parte indesejada pelos animais e que as plantas acabam sentindo muito e demoram para crescer. Então, o animal come ponta de folha e aí, depois disso, a gente entra com um suplemento, né, bem ajustado da maneira correta, para que sim, um suplemento, a gente tem colocado aditivo, né, isso muita gente tem aprendido, né, com a DSM Tortuga,
a usar o suplemento correto, da maneira correta, de maneira aditiva, e aí sim a gente tem aumentado bastante o ganho de peso às vezes o pessoal fica muito preocupado com o custo, né? Mas o custo ele é muito irrisório para o ganho que a gente tem. A gente tem batido aí ganhos, por exemplo, de peso passado de 1 quilo, 1,2 kg dia nas avaliações que a gente fez no projeto aqui, né? 1,2 kg, 1,3 kg, praticamente ganhos de confinamento a gente tem conseguido aqui, e isso no final das contas, um ganho de peso alto com um custo barato, resulta em maior margem de lucro. Armindo, parabéns aí por todo esse projeto aí, o projeto CIA 10. Eu quero agradecer aqui você por participar conosco desse programa aqui de hoje. Obrigado e até uma próxima.